Olá, gente. Eu sou a professora Marlene Menegazzi, trabalho na rede municipal de Canoas e estou ajudando na construção dos cadernos pedagógicos. Então, eu estou aqui montando um videozinho bem rápido para ajudar se alguém precisa um pouquinho mais de ajuda em relação aos conceitos iniciais de circunferência e círculo, que é um conteúdo muito importante e que tanto o círculo como a circunferência são figuras que nos cercam no nosso dia a dia, embora às vezes a gente nem perceba. Então, vocês têm alguns conceitos iniciais nessa primeira página do caderno, que fala justamente na diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é como se fosse só a borda, é só o contorno. E o círculo é o contorno e mais toda a parte interna. Eu costumo dizer que é como uma pizza. A gente pede uma pizza com borda. Se eu imaginar tirar todo o conteúdo e ficar só com a borda da pizza é a circunferência. Agora, a pizza toda, a borda e mais toda a parte interna, que é o que a gente gosta de comer também, isto é o nosso círculo. Então, neste círculo ou circunferência, a gente tem alguns elementos básicos que a gente precisa conhecer. Então, a gente tem o raio, que o raio é a distância do centro da minha circunferência até a borda, ou seja, até um ponto da circunferência. Em qualquer lugar que eu desenhe a distância do centro até a circunferência, até um ponto da circunferência, isto é o meu raio. Já se eu marcar a distância entre dois pontos da minha borda, e uma distância muito especial, porque vai ser uma distância numa linha que vai passar pelo centro, como vocês têm na figura, vai passar pelo centro. Isso, na realidade, é o diâmetro. Por quê? Porque o diâmetro é como se eu desenhasse dois raios, a distância do centro até a borda e a distância do centro até a borda. São dois raios, tá? Este é o diâmetro. Depois, o que vocês têm? Um outro elemento que a gente chama de corda. A corda, ela une dois pontos da minha circunferência, certo? Só que a corda, ela pode passar, ela não precisa passar obrigatoriamente pelo centro da circunferência. Eu pego dois pontos e ligo esse segmento é um pedaço de reta, né? Eu ligo esse segmento em qualquer lugar. Então, eu tenho vários tamanhos de corda. Agora, se a minha corda passar pelo centro da circunferência, aí ela recebe outro nome. Aí eu já não tenho uma simples corda, eu tenho o diâmetro da minha circunferência, ok? Aqui a prof fez um desenho onde aparece justamente o raio, tá? A distância do centro até a borda. Este é o raio. E nesta figura eu mostro justamente o diâmetro, porque o diâmetro ele vai ser a distância de um ponto da borda até o outro, mas passando pelo centro. Então, ele se torna o diâmetro é exatamente 2 vezes o raio. E aqui, por último, gente, eu só coloquei algumas imagens, e tem muitas outras, mas algumas imagens para vocês verificarem como essa figura geométrica, que é o nosso círculo ou circunferência, está no nosso dia a dia. Então, vocês têm ali uma roda gigante, vocês têm um campo de futebol, onde tem um círculo marcado no centro, vocês têm os botões de um jogo de botão, a roleta, que é a roleta que se usa em cassinos, né, jogos de azar, tampa de panela, forma de bolo, botão, óculos, fundo da garrafa. E
a circunferência da cintura, né? Que a gente costuma medir quanto tu tem de circunferência de cintura. Então, a circunferência e o círculo estão sempre com a gente. Percebam ao redor de vocês, na casa de vocês, como nós temos círculos e circunferências. Tentem fazer esse exercício. Espero ter ajudado e bons estudos. Continuem nos exercícios do nosso caderno pedagógico. Um beijo para todos.